Bom, daí a gente precisa então partir do desenho da molécula. Lembra do caminho? Saber se o desenho da molécula, a geometria molecular, que a gente chama. Do desenho da molécula, a gente precisa passar para a polaridade, determinar se ela é polar ou apolar. E depois que a gente souber se ela é polar ou apolar, a gente vai conseguir saber qual é a interação que ela vai fazer, ok? Então, vou começar aqui com 2 exemplos da geometria, rapidão para vocês. O primeiro exemplo, a gente já tinha conversado. Quando eu tenho moléculazinhas com 3 átomos, ó, 1, 2, 3 átomos. Eu tenho um no meio, 2 ao redor. Se o meu átomo do meio ligar todos os parzinhos aqui, eles tiverem os eletrõezinhos todos ligados, não sobrar ninguém, a molécula fica em linha reta. Se ela ficar em linha reta, o nome que eu dou é geometria linear, tá? Linear porque fica em linha reta. Se por um acaso a nossa substância sobrar eletrõezinhos aqui sem ligar, aí esses eletrõezinhos que sobraram empurram as ligações para baixo e a nossa molécula não vai ficar mais linear, ela vai formar um ângulo, ó. E eu vou chamar ela de geometria angular. Os exemplos mais clássicos que a gente tem, eu já falei para vocês, mas eu vou repetir aqui porque já faz um tempinho, né? A gente tem o CO2, tá? O CO2, ele tem um C no meio e 2 oxigênios em volta. Como é que ele vai fazer a ligação dele? O carbono, deixa eu trocar a cor aqui, eu vou pôr os elétrons da mesma cor. Tem que ter 4 elétrons. Para chegar em 8, lembra que todo mundo tem que chegar em 8? Ele tem que se ligar 4 vezes, compartilhar 4. O oxigênio tem 6. Como você sabe disso, professora? A gente olha lá na tabela periódica, lembra? O oxigênio é do grupo 16. Então, ele tem 6 eletrõezinhos aqui ao redor dele, tá? O outro oxigênio também tem os 6 eletrõezinhos ao redor dele. Aí, o que vai acontecer? Ele precisa chegar em 8, lembra da regrinha de chegar em 8 para ficar igual aos gases nobres? Então, pensa comigo, esse oxigênio aqui tá com 6, ele pega mais um do C, ficou com 7, e ele pega mais um do C, ficou com 8. Então, ele compartilhou 2 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que ele já tinha, 7 e 8 que ele compartilhou. Então, ficou ok aqui, tudo certo. Do outro lado, o oxigênio também tem 6, ele também precisa fazer a mesma coisa. Então, ele compartilha um aqui, ficou com 7, compartilha mais um aqui, ficou com 8 e tá tudo ok. E o carbono que tinha 1, 2, 3, 4, agora ficou com 5, 6, 7 e 8 por causa do compartilhamento. Então, tá todo mundo ok, todo mundo com 8. Agora vem a parte importante. Sobrou alguma bolinhazinha que a gente está, né, usando para representar o elétron? Sobrou algum elétron no C que não se ligou? Ó, o C tinha esses 4. Todos eles se ligaram. Então, não sobrou nenhum elétron sem ligar. Daí não tem ninguém para empurrar as ligações, então essa molécula fica em linha reta. Se ela fica em linha reta, ela vai ser linear. Tá bom? É assim que a gente resolve. Agora vamos falar de um exemplo da angular, que é o nosso exemplo mais clássico, a água, H2O, tá? Também tem 3 átomos, 2 de H, 1 de O. O O fica no meio, eu já vou desenhar aqui para ir mais rápido, tá? E os Hs ficam ao redor, tá? Se você desenhasse eles aqui, igual você fez com o O, um de cada lado,
com o CO2, desculpa, também daria certo. Só que aí você vai ver aqui que ó, o oxigênio, como eu disse, tem 6 elétrons, as 6 bolinhazinhas. O H tem 1. Ele era lá do grupo 1 da tabela periódica. O oxigênio é do grupo 16, ele tem 6. O H é do grupo 1, tem 1. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai precisar compartilhar. Então, o H tem 1, ele precisa ficar com 2 para compartilhar. Ele junta esses dois aqui. O O tinha 6, lembra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais um que ele compartilhou do H7, aí ele compartilha com o outro H também. 8. Beleza, o que aconteceu? Sobrou, tá vendo? Elétronzinhos aqui em cima, que não ligaram, que não compartilharam, não fizeram risquinho. O que esses elétronzinhos vão fazer? Empurrar as ligações para baixo. Então, em vez de ficar em linha reta, igual era aqui, essa molécula vai formar um ângulo, igual tá aqui, tá vendo? E aí, eu chamo ela de angular. Bom, e depois, qual é o próximo passo? Saber se é polar ou apolar. Facinho, gente, facinho, facinho, ó. Deixa eu mudar uma cor legal aqui, para não ficar por um fúcsia. Ó, se vocês olharem o C e o O, eles são diferentes. O O tem mais força. Como que eu sei que ele tem mais força, professora? É só olhar na tabela periódica. Ele é mais eletronegativo, ele vai puxar esses elétronzinhos ligados mais para perto dele. Quando ele puxar essas ligaçõezinhas para cá, ele fica negativinho, tá bom? Aqui do outro lado vai acontecer a mesma coisa. O O vai puxar do C as ligações para o lado de cá. Então, esse O também vai ficar negativozinho. E aí, a minha pergunta para vocês: existe um polo positivo e um polo negativo nessa molécula? Não, né? Aqui é negativo, aqui é negativo. O meio vai ficar positivo. Mas eu não posso falar assim que um lado da molécula é positivo, o outro é negativo, porque o positivo está no meio, ó. Então, essa molécula é apolar. Esse A aqui significa não, tá? Então, ela não tem polo, apolar, ok? Diferente daqui, ó. O O vai puxar assim, o O vai puxar do outro lado assim. Ela vai dar um resultado para cima. Quando ela der esse resultado para cima, o lado de cima da molécula é negativo e o lado de baixo da molécula é positivo. E agora eu tenho um lado positivo, um lado negativo, essa molécula vai ser polar, tá? Assim a gente analisa a polaridade, a gente já tinha falado disso nas aulas passadas, ok? E por que é importante mesmo eu saber se é apolar ou se ela é polar? Porque agora eu vou estudar como ela vai interagir, ok? E a gente vai ver que as moléculas apolares, elas não têm polo para se atrair, ok? Vou passar para o próximo vídeo. Tudo bem a parte da polaridade, gente? Sobrou moléculazinhas planas, né, ou lineares, que são retinhas, assim, que fica certinho. Existe o caso de moléculas com 3 átomos. Ó, vou fazer aqui embaixinho. Se você tiver uma molécula com 3 átomos, existe 2 possibilidades. Ou essa molécula vai ter os 3 átomos igual uma hélice de ventilador, vamos dizer assim, né? Todo mundo separadinho, com a mesma distância, com o mesmo ângulo.
bonitinho, a distância daqui a aqui é igual a distância daqui a aqui e tudo mais, ela não vai ter polo apolar, tá? Se por um acaso a minha molécula com 3 pontas tiver elétronzinho sobrando no átomo do meio, vamos pôr o elétronzinho sobrando aqui, ó. Vamos supor que ela tem um parzinho de elétron que não se ligou. Ela vai empurrar as 3 ligações. Então, ela vai formar mais ou menos uma pirâmide. Até o nome dela, né? É piramidal, essa molécula. Piramidal, ó. Vai formar como se fosse uma pirâmide. O átomo do meio empurra todas as ligaçõezinhas para baixo. E aí, nesse caso, ela vai ser polar. Tá? Então, a regra mais simples aí para essas moléculas é: sobrou elétronzinho no elemento do meio, empurra tudo, polar. Não sobrou, fica tudo igualzinho, bem distribuído, apolar. Ok? E aí a gente vai falar agora no último videozinho, que eu vou passar para vocês, das interações, certo?